Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos neste sábado. Espero que todos estejam bem aí dentro do possível. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Na verdade, eu diria que muito importante, principalmente para o leigo do direito, né? Que é sobre a fundada suspeita. E esse assunto ele veio em minha mente por conta dos atos de atrocidade ilegais da Polícia Civil e Militar com relação à favela do Jacarezinho, localizada aí no Rio de Janeiro, né, em que pelo menos 25 pessoas morreram e grande maioria delas não eram criminosas, né, eram inocentes e ainda que existisse ali algum criminoso no meio, não é assim que funciona a abordagem policial, principalmente se esse criminoso não está oferecendo resistência, ou seja, ele não está ali trocando tiro com o policial ou tentando matar o policial, porque a gente sabe que também tem criminoso assim, né? Mas muitas vezes a gente vê aí a postura da polícia, principalmente da polícia militar, utilizando como legítima defesa e matando pessoas, inclusive muitas inocentes, né? Simplesmente pelo fato de, às vezes, eles cismarem, às vezes, tá na favela, é um negro, porque tem muito disso ainda, né? Então vamos matar. Muitas vezes já sendo sentenciado, sem ser bandido, mas por ser pobre, mas por morar numa favela, mas por morar numa periferia, mas por ser julgado, mas pelo preconceito, muitas vezes aí, dos nossos policiais, né? Que já são treinados, pelo menos aí certa parcela deles, né? Para agirem dessa forma. Então a gente tem uma segurança pública que na verdade não é uma segurança para o povo, porque embora a polícia seja realmente necessária para nossa segurança, infelizmente muitas vezes a gente também fica com medo e não deveria ser assim. Não pelo menos para a classe desfavorecida, né? Ou seja, para a classe baixa, para a classe pobre, né? E até para a classe média em alguns casos, mas a gente vê bastante aí uma abordagem ilegal, uma atuação ilegal, principalmente da polícia militar, com a sociedade aí mais a população aí mais desprivilegiada, né? Ou seja, o oprimido, que é grande parte da população brasileira. E o que pode ser feito quando o policial militar ele simplesmente ele te para e ele diz assim para você: olha, mão pra cabeça, mão pro alto, vou te revistar e tal, e assim. Quantas vezes de repente você aí que tá me ouvindo, que tá me vendo, não presenciou, ou de repente já não passou por isso, mas não presenciou alguém passar esse tipo de vexame numa avenida ou numa via pública, porque o policial parou e você precisa acatar a ordem do policial, né, militar, que é o que fica aí na rua, né, pelas ruas. E nem sempre esses cidadãos que são parados, eles são bandidos ou existe alguma suspeita, né? E não é assim que funciona a abordagem policial. A verdade é que quando você for conversar, né, com um policial militar, dependendo do horário e do local que você esteja, e ainda se não for num local ermo e à noite, pior ainda, né? Então, assim, é preciso também levar isso em consideração, por quê? Porque, como eu disse, é importante a figura do policial para a nossa segurança, mas também existe muito medo por parte da população com relação a tantos atos ilegais, né, com tanto abuso de poder que a gente vê aí no caso da polícia militar nas ruas, né, da polícia civil também, mas nas ruas a gente vê a polícia militar. Logo, se você estiver num lugar que, por exemplo, não é ermo, tem pessoas, né, ao redor, se você quiser filmar, você tem todo o direito de filmar e o policial não pode quebrar o seu celular ou fazer o que ele simplesmente acha que ele deve fazer. E veja, eu não estou generalizando, existem policiais e policiais. Então, da mesma forma que existem policiais que realmente estão ali cumprindo com o seu dever e respeitando a sociedade, também existe
outros que eles, além de não cumprirem com seu dever, eles, né, o fato de desrespeitar, né, de já abusar do poder deles é uma forma de desrespeito à sociedade, né, e da nossa própria legislação. Então, quando na verdade um policial militar ele te para, você pode e de repente falar, olha, mão para os altos, e começa a te revistar, ou fala, ó, desce do carro, desce da moto, ou você tá caminhando tranquilamente, de repente ele cisma e ele quer te revistar ali para ver se ele encontra alguma coisa. Mas por qual motivo? Precisa ter um motivo, e esse motivo a gente chama no direito de fundada suspeita. E a fundada suspeita a gente encontra no artigo 244 do Código de Processo Penal. Então, dependendo de onde você esteja, do lugar que você esteja, se tem pessoas ao redor, você pode perguntar pro policial, peraí, você conhece o artigo 244 do Código de Processo Penal? De repente, o policial ele pode abusar ainda mais do poder dele, como ele pode baixar um pouco a bola pela abordagem que ele está tendo. Desculpem o termo, mas é para que, assim, eu acabo sendo até informal, porque isso daqui é para leigos do direito, então eu não vou ficar usando o juridiquês, né? E não, por quê? Por que você está me perguntando isso? O policial ali pode questionar, não, porque o senhor tem que ter uma fundada suspeita. Houve algum roubo, algum furto aqui perto, né? O senhor, no caso, tenho alguma característica com algum criminoso por aí, que de repente o senhor tá me parando? Ou o senhor tem aí um mandado, né, de prisão, alguma coisa contra mim? Porque não é assim que funciona. Simplesmente vamos parar, vamos pôr as mãos pros altos, vou te revistar e acabou. E todo esse vexame que o cidadão passa, né, em vias públicas, e todo aquele medo também, muitas vezes, nossa, eu não fiz nada, mas por que eu tô sendo parado, né? Então tá aí, porque conhecimento é uma arma, né? E levando em consideração de novo, eu vou repetir, tomem cuidado do local onde vocês estejam e tudo mais, porque às vezes você vai falar isso pro policial, você tá num lugar ermo, não tem ninguém, né? E você de repente ali vai conversar ou acaba até entrando numa discussão e você pode acabar se dando mal aí por um ato de abuso do poder do policial, que depois vai falar assim, eu agi em legítima defesa. Vocês sabem disso. Para quem acompanha um pouquinho de noticiário, sabe disso. Entende? Então, assim, cuidado. Se for um local que, assim, tem pessoas e tudo mais, dá pra você filmar, enfim, faça isso. Não, eu não vou sair do meu carro. O senhor tem uma fundada suspeita? Então eu vou sair do meu carro. Você quer ver minha CNH, meu RG, minha identidade? Tudo bem. Né? E de repente ali no próprio aparelho, aplicativo que a polícia possui, ver se você tá foragido, alguma coisa do gênero. Mas a gente sabe que muitas vezes a polícia faz isso sem ter uma fundada suspeita, né? Que é conforme o que consta no Código de Processo Penal, artigo 244. Ela simplesmente cismou. E muitas cismam, principalmente com pessoas da periferia, da favela, morador de favela. E se for negro, piorou. Ou eu tô falando alguma mentira? Né? E mais um detalhe, eu não sei se vocês perceberam, existem muitos policiais, inclusive, que eles também moram em periferias, policiais militares, e que inclusive são negros. Mas é como diz o Paulo Freire, que é um grande educador, e por favor não vão pelas asneiras que o nosso atual presidente diz com relação a Paulo Freire, vá pesquisar quem foi esse educador, né? E sobre os métodos dele, antes de falar, tecer mal sobre alguém que você não conhece e que você não sabe a obra ou todo o vasto conhecimento que ele deixou aí para o povo brasileiro. E o Paulo Freire, ele dizia assim, que quando a educação ela não é transformadora, né, o sonho do oprimido é ser o opressor. Então, por isso que a gente vê muitos policiais, veja, não são todos, eu não estou generalizando, tá? Mas por isso que a gente vê também a abordagem de muitos policiais
que inclusive lá atrás, antes de ser policial, era um oprimido, na verdade, ele ainda continua sendo oprimido, é que ele não percebeu, né? E aí, quando ele vai agir, ele acaba sendo o opressor. E em vez de ele representar a classe dele, né, e levar em consideração isso, ele não representa, ele não a defende, ao contrário, ele a oprime, né? E isso é um problema da nossa educação, acima de tudo, né? A base principal é a educação. E depois aí a gente parte para questão da nossa segurança pública, da nossa segurança nacional, que muitas vezes tem uma abordagem aí, um treinamento para com esses policiais já de forma meio que muito violenta com a população, né? Ou seja, muitos acabam aprendendo dessa forma, também vêm aí pela experiência de outros policiais e acabam tendo a mesma conduta, que é uma conduta ilegal, né? Então, se você está andando normal por alguma via pública, ou você está numa moto, ou você está num carro, não tem problema, você está me parando, mas você está me parando por qual motivo? Você quer ver o licenciamento do meu carro para saber se você vai aprender ou não carro, né? Ou então você está me parando numa via pública por qual motivo, por qual razão? Você quer perguntar para mim se eu vi algum foragido, se eu vi algum bandido passando por aí correndo, ou você está achando que eu sou um bandido? Você está suspeitando que eu seja um agente criminoso? Porque aí, se a polícia está suspeitando, ela tem que ter uma razão para isso. Não pode ser porque você está vestido assim, ou então você é negro, né? Ou você mora aí em periferia, em subúrbio, em favela. Entende? Isso é um abuso de poder, né? Parar e ainda assim fazer você passar esse vexame de ficar com as mãos pro alto e te revistar. E quem tá passando muitas vezes fica pensando assim, deve ser um bandido, né? Um bandido, né? Vai ver que, sei lá, as pessoas vendo esse tipo de postura do policial e vendo você, né, com a mão pra cima, sendo revistado e tudo mais, pensa o quê? Que você é um bandido. E muitas vezes a pessoa não é. Entende? Mas ela acaba acatando isso, porque aí é um desacato à autoridade. Não é um desacato à autoridade dizer, eu não vou pôr as mãos pro alto, eu não vou deixar o senhor me revistar assim, porque o senhor não tem uma fundada suspeita, eu não sou obrigado. Entendeu? Então o senhor me diga, olha, na verdade, senhor João, eu estou te parando. Por quê? Porque há pouco ocorreu um crime, um furto, um roubo, e as características dessa pessoa são parecidas com a característica do senhor. Aí isso pode ser uma fundada suspeita. Entendeu? Mas não simplesmente porque ele cismou com você, ou ele acha que você pode ser algum, não vou dizer traficante, não é o caso, né? Mas algum, entre aspas, nóia por aí, né? Alguém que, sei lá. Então vamos ali parar. Ele tá vendo a pessoa fumar alguma coisa? Tá vendo a pessoa vender alguma coisa? Não, ele não tá vendo. Ele tá só, na verdade, achando, seja por uma experiência ou por uma má experiência de ver outros policiais tendo esses atos abusivos, né? Esses atos ilegais, praticando esse tipo de ato ilegal, esse abuso de poder, e o outro também acaba fazendo igual, repetindo. Porque, na verdade, lá em cima, no topo, a gente tem uma segurança nacional, né? Uma segurança pública que, na verdade, não protege como deveria proteger o povo. Muitas vezes massacra, muitas vezes oprime, e por isso que a gente tem o quê? Chacinas, e por isso que a gente tem muita gente morrendo inocente, né? Porque, dependendo do lugar que você esteja, você, por falar nada, já pode morrer. E se você abrir a boca, piorou. Ou eu tô falando alguma mentira aqui? Não tô. Então, assim, é interessante você pesar isso também. Mas se você tá num local, inclusive, você quiser gravar, você pode gravar. Entende? Você pode gravar sim. Porque eu estou num local público. E isso é uma defesa para mim. Né? E se de repente o policial te bateu, agredir, tiver gente próxima, pedir socorro e falar, gente, gravem se conseguir. Assim, é preciso tomar cuidado e não bater de frente, mas ao mesmo tempo é preciso não se calar. Quando você não está errado.
quando você está no seu pleno direito. Porque se as pessoas não falarem e continuarem em silêncio e deixando, né, a polícia agir da forma como ela quer, na verdade, a nossa segurança nacional agindo da forma como ela quer, ela vai continuar exterminando muita gente inocente por aí, né? Ou fazendo a gente passar por esse trauma, né? Porque pra mim, eu acho que a pessoa fica traumatizada com isso. Às vezes é uma pessoa realmente de bem, não tem passagem pela polícia, tá numa boa, e de repente a polícia para e faz passar esse vexame, né? Quantos aí de repente, né, não tem amigos aí, principalmente, pergunta aí pro seu amigo, principalmente se ele morar numa periferia, ou se ele for classe baixa ou classe média, negro. Não, isso não só acontece com os negros, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro, mas a gente sabe que grande maioria acontece com os negros, sim. Se essa pessoa já não levou um enquadro. Só porque é negro. Só porque às vezes está andando num bairro de bacana e, nossa, o que esse negro está fazendo por aqui? Ou então ele está andando ali na comunidade dele, não pode parar, deixa eu te revistar. Mas por que você quer me revistar? Entende? Então, assim, o senhor sabe o que é fundada a suspeita? O senhor sabe qual que é o artigo 244? Às vezes isso, num certo momento, para o policial tanto vai fazer. É um calha-boca e olhe lá se ele não fizer coisa pior contigo. Como muitas vezes a gente vê por aí. Né? Mas dependendo de onde você esteja, com pessoas ao redor e tudo mais, e o policial militar agir com abuso de poder, te fazer passar esse vexame, né? Tá, qual que é a sua identificação policial? Ah, por quê? Porque eu tenho o direito de saber. Eu, cidadão, tenho o direito de perguntar. Qual que é o seu nome completo? Qual que é a sua identificação? Qual que é a sua identidade policial? Qual que é o seu número? Eu tenho o direito de perguntar também. Isso não é um desacato à autoridade. Isso é um direito meu. Por quê? O que eu posso fazer com isso? Eu posso ir na corregedoria da Polícia Militar se eu quiser. Tem que tomar cuidado? Tem que tomar cuidado, mas dependendo do que. Entende? Então, assim, você vai agir com abuso de poder? Você vai agir dessa forma? Né? De novo, atentando-se para o lugar e horário onde você esteja, se tem pessoas próximas, não tem, então também eu quero saber seu nome completo, eu quero saber sua identificação policial, porque eu vou na corregedoria da Polícia Militar e eu vou te denunciar. E ponto final. Entendeu? Então, não é simplesmente assim, não é dessa forma que funciona, não é assim, você vai parar e vai levantar a mão pro alto e eu vou te revistar, porque eu quero, eu sou policial e eu sou Deus aqui. Não é assim que funciona. Da mesma forma que o cidadão tem que ter todo o respeito para com o policial, né? Porque ele ali também o policial ele é uma autoridade, mas não é o fato dele ser uma autoridade que dá o direito dele abusar do poder dele e dele cometer atos ilegais com o cidadão. São coisas totalmente diferentes. Entende? Então você pode perguntar, sim, qual é a fundada suspeita? Por que você está me parando? Né? Você sabia que conforme o Código de Processo Penal, o seu ato é ilegal? Por quê? Porque você não tem uma fundada suspeita. Aconteceu algum crime por aqui, eu sou parecido com essa pessoa? Por acaso eu estou portando algum objeto ilícito? Ou algo do gênero? Ou eu estou, de repente, num carro que é o mesmo carro que foi apontado como o carro do agente criminoso e vocês precisam revistar esse veículo, né? Ou numa moto, né? Ou as minhas características são parecidas com esse agente criminoso, que vocês estão nessa suspeita e por isso estão me parando e ainda estão fazendo eu passar esse vexame de colocar a mão pro alto ou a mão para trás e me revistarem e tudo mais. Peraí, eu sou um ser humano, eu sou um cidadão, você não tem direito de fazer isso. Entende? Então, assim, pensando, né, na questão aí infelizmente, desse ocorrido com a favela do Jacarezinho, claro que isso que eu comentei não vai caber, infelizmente, para muitos cenários. Porque antes da pessoa poder falar alguma coisa em sua defesa, infelizmente, certa parcela da polícia aí, seja militar ou civil, vai estar dando um tiro aí na testa da pessoa. Não são todos, eu não estou generalizando,
Mas quantos inocentes não morreram assim, não tiveram nem o direito de falar? Vamos matar e ponto final. E infelizmente a gente tem um vice-presidente, né, ainda dizendo, tudo bandido, né? Um presidente também apoiando, quando não é verdade. Então, assim, certas falas já falam por si só, do lado de quem eles estão, né? Os nossos representantes políticos muitas vezes, infelizmente, não estão aí do lado do povo, do lado do oprimido, do lado do pobre, ou representando o povo, ao contrário, né? Portanto, falando aí um pouco de direito penal, né, com relação aos seus direitos, você pode falar isso pro policial. Você pode simplesmente, não, eu não vou levantar a mão. Você quer meu RG? Você quer meu CNH? Você quer buscar aí pelo meu CPF, ver se eu tenho passagem na polícia? Tudo bem. Fique à vontade. Agora eu não vou passar por esse vexame, porque eu não sou obrigada. Na verdade, só da polícia te parar e ficar perguntando assim, né, do nada, coisas que na verdade fazem parecer que você... Bom, tô fazendo essas perguntas porque talvez você seja um criminoso, ou possa ser um criminoso, mas peraí. Por que você tá me perguntando essas coisas? Entende? Então, assim, falem. Se você estiver num lugar que é um lugar público, que tem pessoas, que tá de dia, que não é um local ermo, falem sim. Você não precisa bater boca com a polícia, você não precisa desrespeitá-la, mas você pode usar o direito a seu favor sim. Fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu não sei se o senhor, né, na sua formação aí, conhece o artigo 244, sabe o que é uma fundada suspeita, então assim, não é assim que funciona. Entende? Não é desse jeito que a abordagem policial deve ocorrer, né? Então fica aí essa dica de hoje com relação à fundada suspeita, ao 244. Para alguns momentos isso tanto vai fazer para o policial e ele vai fazer o que ele quiser. Então você precisa tomar um certo cuidado, e para outros momentos isso pode te ajudar sim. Entende? E a gente precisa se manifestar sim. Por quê? Porque pessoas vão continuar morrendo. Se a gente não se manifestar e se a gente não tomar parte dos nossos direitos e não passar a conhecê-los e a exigir que eles realmente possuam aí de fato a sua eficácia e fazer valer esses direitos, infelizmente, muitos representantes políticos, muitos agentes públicos, né, muitos servidores públicos vão agir da forma como eles bem entenderem, com total abuso de poder e achando que eles podem fazer o que eles querem com o povo, quando não é assim que funciona. Porque quem decide alguma coisa aqui, na verdade, é o povo, e é isso que o povo precisa entender. Entende? Então vamos tomar conhecimento dos nossos direitos, porque conhecimento também é uma arma, tá? Então fica essa dica para vocês. Eu já nunca passei por uma abordagem policial, né? Se eu passasse também, eu ia perguntar qual que é a fundada suspeita. Com certeza eu iria perguntar, gente. E do jeito que eu me conheço, apesar de eu estar aqui passando essa dica para vocês, tomem cuidado com o local, o horário e tudo mais. Com toda a educação, apesar do horário, local e tudo mais, eu ia perguntar pra polícia, mas qual que é a sua fundada suspeita para você estar me parando aqui? Né? Qual que é o motivo? A gente sabe que tem muito policial militar que para ali para ver se tá tudo certo, a documentação do carro e tal. Mas tem muitos que param por outros motivos, estando você dentro de um veículo ou numa via pública. E se você tem esse conhecimento, você pode usar a seu favor. Você pode testá-lo. É um direito seu. Entendeu? E mostrar para esse policial que você não é nenhum leigo do direito e que você sabe muito bem dos seus direitos, e que inclusive se ele ficar agindo com abuso de poder, olha, eu vou filmar você agora, eu quero saber o seu nome, eu quero saber qual que é o número. Não vai saber, vou saber sim, porque da mesma forma que o policial tá perguntando para você qual que é o seu nome completo, qual que é a sua identificação, eu também tenho o direito de saber quem é esse policial que está usando dessa abordagem para comigo. Então, qual que é o seu nome completo? Qual que é a sua identidade policial?
Ele não pode simplesmente se recusar, porque ele também tem o dever de se identificar. Entende? E dependendo desse abuso de poder, você vá na corregedoria da Polícia Militar e faça essa denúncia. E se você está sendo perseguido por um policial militar, que às vezes assim não são policiais, é aquele policial, né? Também tem casos assim, por exemplo, me envolvi, vou sair um pouquinho do assunto, mas ao mesmo tempo para poder falar da corregedoria. Me envolvi com um policial militar, né? Ou tem, sei lá, algum vizinho meu, ou aconteceu alguma coisa e esse policial militar aí tá me perseguindo, ele usa atos aí para comigo que me deixam constrangida, né? Ou constrangido. O que você pode fazer? Correr risco ou riscos, você já está. De qualquer forma, não tá? Então é melhor você denunciar do que de repente você acontecer alguma coisa contigo e ninguém vai ficar sabendo, né? Ou esse policial não foi denunciado, né? Então assim, existem casos em que, por exemplo, o familiar, né, ainda mais se é um policial assim que tem algum envolvimento com a família, um pai, né, um filho, enfim, você pode aí pedir uma medida protetiva, a mulher no caso, né, e se estender aí para a família para esse policial ficar afastado. Mas também pode existir o quê? Uma denúncia na corregedoria da Polícia Militar com relação a esse policial. Seja ele seu ex-namorado, seu namorado, seu companheiro, seu pai, sei lá o quê. Porque ele vai ser chamado. Ele vai receber uma sanção por isso. Entende? E o mesmo cabe com relação a essas atuações, né, da Polícia Militar nas ruas. Mas considerando o horário, local em que você esteja, em quem você está, se tem pessoas ao redor, tomem cuidado com isso, né? Sempre assim, eu prezo muito pela educação, mas não é por causa disso que eu vou me calar. Seja você um policial militar, um magistrado, sei lá o que, não me interessa. Entendeu? A mesma educação que eu estou tendo contigo, eu também exijo, porque eu tenho meus direitos. Não importa se eu sou uma advogada, se eu sou uma médica, se eu sou uma professora, se eu sou uma costureira, se eu sou... Não importa se eu sou do lar. Todos têm o direito de serem respeitados. E o abuso de poder é ilegal, é crime. Entende? Então, conhecimento é sim uma arma. Você pode sim falar com o policial. Você não precisa assim necessariamente bater boca, mas você pode falar. Você pode dizer, olha, não vou fazer isso. Você vai me levar para a delegacia? Tá bom. Pode me levar para a delegacia. Porque eu não estou te desacatando. Eu sei muito bem dos meus direitos. Eu quero ver o que é que você vai alegar nessa delegacia. Entendeu? Não sou obrigado a entrar no carro do policial militar. Não sou obrigado se não existe uma fundada suspeita. No caso, eu não sou obrigada. Né? Então, fiquem sempre cientes dos direitos, né, que você tem como cidadão. Né? Para quê? Para poder, no momento ali, saber argumentar, né? Saber o que falar. Né? E apesar do receio, assim, você não fez nada de errado. Ou fez? Porque se você fez alguma coisa de errado, aí a coisa vai ficar feia pra você. Porque a polícia, se você já tem uma passagem, já pronto, já vai identificar. Agora, se você roubou, acabou de furtar, a coisa vai ficar feia pra você. Mas se você não fez nada disso e não deve nada pra ninguém, peraí, por que eu vou pôr a mão pro alto? Por que eu vou levar um enquadro, como muitos levam por aí? Simplesmente do nada, porque a polícia cismou comigo. De jeito nenhum. Entendeu? Vamos conversar. Né? E assim, deixando o policial ciente de que você sabe dos seus direitos. E dependendo se ele abusar do poder contigo e tem pessoas ao lado, ao redor e tudo mais, eu quero saber qual que é o nome completo do senhor. Não vai saber? Pera, eu tenho direito. A senhora não vai falar? Então eu vou gravar. E se o senhor quebrar o meu celular, vai ficar pior.
Entende? Porque ele já tá abusando de poder e tá abusando mais ainda. Porque ele não pode fazer isso. Vai quebrar meu celular, vai jogar no chão e tá pensando que ele é quem pra fazer isso? Da mesma forma que você não pode fazer isso com policial e com ninguém, o policial também não pode fazer isso, embora ele seja uma autoridade. Entende? Né? E não é só o policial. Por exemplo, você vê juízes, desembargadores, enfim, delegados abusando do poder. E não é assim que funciona. Então, a partir do momento que você sabe dos seus direitos e que você impõe os seus direitos para esse servidor público, ou você mostra para ele que você sabe dos seus direitos, isso pode fazer uma diferença para você, tá? Fica a dica de hoje, as observações que eu acho que vocês devem seguir aí, né? E sobre o que é a fundada suspeita. E para finalizar, eu até queria ler o artigo, que ele é pequenininho, 244, e ele diz assim, ó, do Código de Processo Penal: a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou de papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso da busca domiciliar. Veja, independerá do mandado, perdão, gente. Ou seja, a polícia aqui não precisa do mandado, todavia, quando ela te parar, ela tem que ter aqui, como diz no artigo, uma fundada suspeita. Se ela não tem uma fundada suspeita, que pode ser aqui, de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso da busca domiciliar, ela não pode simplesmente te parar, né? Ela tá te parando por quê que ela tá te parando? Você acha que eu tô o quê? Armado? Ou sei lá o quê? Né? Ou acabou de acontecer um crime por aqui e eu sou parecido com esse agente criminoso? Né? O meu veículo é parecido com o veículo desse agente criminoso? Né? Então, vocês podem usar isso como argumentação e tomarem cuidado aí, né? Porque, acima de tudo, prezem pela vida de vocês. Embora, infelizmente, certos policiais aí, principalmente da Polícia Militar, não gostaria de dizer isso, mas é verdade, não prezam pela vida do cidadão e acham que podem agir da forma como eles querem, e não é assim que funciona, tá? Mas a partir do momento que a gente começa a mostrar para esse policial, e não só para o policial, mas para a nossa segurança pública e para os nossos representantes políticos, do povo, né? Que nós sabemos dos nossos direitos e que nós exigimos que eles realmente passem a valer, isso é uma forma de manifestação, tá? Isso é uma forma do povo dizer, olha, eu estou acordado, eu sei dos meus direitos, e não é assim que funciona. E não é simplesmente vocês que vão decidir, porque quem decide alguma coisa aqui, de novo, é o povo, tá bom? Fica essa dica aí para vocês e espero que vocês possam utilizá-la se for necessário algum dia. Um beijo a todos, um ótimo final de semana e até mais.